Sejam muito bem-vindos ao Virada de Jogo Podcast. E no episódio de hoje vamos falar de Premier League, meus amigos. Que nós temos um campeonato rolando. A disputa de título ainda não está definida. Por mais que o Arsenal está aí com 6 pontos à frente, o Manchester City ainda não jogou a toalha. Eu não diria só o Manchester City, né? O Aston Villa também firme aí na disputa, no G4, atualmente no terceiro colocado. E temos uma ascensão do Manchester United também, uma ascensão após a chegada do Carrick, né? E se o United precisava de um cara que estava acostumado a vencer, que estava presente na era de ouro do Ferguson, ele chegou e mudou o patamar do United, mudou a atmosfera, mudou a alma daquele time e vem forte para a reta final da temporada, em busca aí de uma vaguinha nas competições europeias. E para comentar disso tudo, eu não poderia estar sozinho, estão aqui comigo André. Fala, galera! E Thiago. Fala, rapaziada! Bom, vamos começar pela disputa, né? Que eu acredito que vai ser a disputa até o final da temporada para o título da Premier League, entre Arsenal e Manchester City, disputando ponto a ponto aí. Já estiveram mais próximos, né? O Arsenal deu umas boas escorregadas aí no meio do caminho e o City não soube aproveitar da melhor forma. O Arsenal ele vem destruindo todo mundo, mas nos jogos contra o Big Six sofre. O que será que está acontecendo, hein, Thiago? O Arsenal vem sofrendo com o Big Six, que nem você comentou, né? Só teve vitórias contra o Chelsea, Manchester United e Aston Villa, né? Que estão na frente, assim. E, por exemplo, contra o Liverpool tropeçou 2 vezes, uma perdeu, outra empatou. Contra o Manchester United foi derrotado recentemente. Contra o próprio Villa perdeu uma vez também. Então é uma campanha diferente, né? Porque às vezes o Arsenal ganhava os clássicos e tropeçava nos pequenos, né? Esse ano tá sendo ao contrário. Tá ganhando dos pequenos e deixando pontos nos clássicos, né? E eu acho que, apesar de não estar ganhando muitos clássicos assim, do Big Six, é bom não tropeçar nos pequenos, né? Porque você mantém uma constância de pontos, né? Então, quando você acaba perdendo muito ponto contra time que tá abaixo de você na tabela, assim, e você sabe que não vai brigar por muita coisa, você acaba abrindo espaço para outros times chegar. E a gente sabe que quando o City vem forte, né? Vem atropelando mesmo, que nem tá nessa sequência boa de resultados aí. Esse último jogo que a gente acompanhou do City com o Liverpool, que foi uma virada digna de campeão, né? De quem quer buscar o título. E o Arsenal aproveitou que tinha um jogo um pouco mais fácil e fez o resultado em casa. E foi um jogo histórico, eu não diria pelo resultado, não foi um resultado largo, né? Não foi uma goleada, mas pelo fato de o City vencer o primeiro turno e o segundo, né, contra o Liverpool, caso que não acontecia desde 1937, ou seja, 89 anos que a torcida do City não comemorava 2 vitórias para cima do Liverpool no campeonato inglês. Então é histórico e como o Thiago falou, mostra uma vontade, né, do time que vai buscar o Arsenal até o fim. É uma vitória que consolida, né, o City em busca dessa Premier League e mostra também a fragilidade do Liverpool, né? Não conseguiu segurar o resultado, fez o mais difícil ali, que é abrir o placar, conseguiu sair na frente, num golaço de falta do Szoboszlai, que vem se tornando uma coisa rotineira, né? Jogo sim, jogo também, o húngaro consegue fazer esses golaços de falta e salvar o Liverpool em muitas ocasiões. E vinha sendo assim nesse jogo também. Mas a Premier League não é o melhor campeonato de futebol do mundo à toa. Então, grandes reviravoltas, um duelo de gigantes do futebol inglês. E o City consegue, com muita raça, virar essa partida e quase que amplia também, né? Num lance ali bizonho que o Haaland sai em disparado, o Alisson foi tentar cabecear a bola pro gol, deixou o gol livre e o Haaland sai, ele e o gol, e Szoboszlai. E aí um faz falta no outro, o outro faz falta no um e o gol acaba anulado. Mas foi uma vitória muito merecida por parte do City, que não vai desistir desse título não, viu?
Não, você falou do Szoboszlai, ele que fez um golaço, assim, ele que já tem uma das suas vítimas é o Arsenal, né, num gol muito parecido no gol de falta, um golaço, que levou o Liverpool à vitória naquela partida, e ele foi de herói a vilão, né, não só pela expulsão aí, que evitaria o terceiro gol do Manchester City, ampliaria esse placar, mas porque ele que deu condição no gol do Bernardo Silva. Na jogada, na assistência do Haaland, que quebra a linha de defesa, quem dava assistência para o Bernardo Silva naquele gol, né, e que motivou, e deu gás para o City buscar o segundo e a virada, foi o Szoboszlai. Então, além de dar a condição no final, é expulso e vai desfalcar o Liverpool ele por 3 rodadas por ter sido um cartão de vermelho direto. Mas 3 rodadas? São 3 rodadas, pensa. 3 rodadas. Nossa, Quer dizer, às vezes a Premier League costuma tirar esse vermelho, se não é uma entrada grave assim, eles estão tirando para uma rodada só, em alguns jogos. Vamos ver o que eles vão fazer, porque não foi um carrinho, alguma coisa assim. Então, se talvez eles passem a mudar essa suspensão, vamos aguardar. Mas o Matheus estava comentando no Szoboszlai, que deu condição, acho que o mais errado aí é o Arne Slot, né? Não tem como escalar o Szoboszlai de lateral direito, me desculpa. Põe um zagueiro ali, põe alguém da base ali, mas não dá. O cara é o principal jogador criativo do Liverpool, fica jogando isolado na lateral direito, marcando atacante, não tem a mínima condições do técnico fazer isso. Não dá, não pode tirar ele do meio do campo. É o setor que ele vai render mais e o técnico fica inventando moda. O Arne Slot tá parecendo o Pardal Xabi Alonso, né? Que toda hora escalava o Valverde de lateral, sendo que ele é um baita meio campo ali, o motor do meio campo do Real Madrid, e o cara tinha que ficar fazendo lateral. Por mais que ele fizesse bem, não é a dele, né? E o Szoboszlai é a mesma coisa. No momento, é o principal jogador do Liverpool. É um jogador que decide, é um jogador que acha a assistência sempre, e quando o comando de ataque não vai tão bem, que é o caso ali do Salah, que vem em baixa, quem tem que achar o Hugo Ekitike é o Szoboszlai. Eles têm que fazer essa associação, e o cara jogando de lateral não existe, né? Me desculpa, mas também realmente o que o Thiago disse agora é a pura verdade. O cara ali, o Szoboszlai acabou pagando o preço pela escolha do técnico. De fato, o trabalho do Arne Slot vem sendo muito questionado, né, para essa temporada. Ele conquista o título na sua primeira passagem, mas o questionamento será que ele foi campeão por mérito dele, ou porque ele carregava um time montado, pronto, do Klopp? Agora que ele montou, né, ele que foi ao mercado, trouxe, enfim, o Liverpool abriu, deu a senha do cofre pro Arne Slot, ele não vem conseguindo entregar um bom futebol e, pior de tudo, não vai conseguir manter o título aí de campeão na Premier League, né? Já foi. Vai ser passado pro Arsenal, vai ser passado pro Arsenal, pro City, enfim, e vai perder. Vem sendo muito questionado na mídia inglesa. E o Liverpool nunca gastou tanto, né? Não é por falta de dinheiro, é porque o próprio Klopp não gostava. Ele gostava de ter, tipo aquele lance do jogador de confiança. Um elenco curto, jogadores ali que ele conhece, que ele confia, e acabava que o Liverpool não gastava tanto em contratações. E isso até que permitiu o Liverpool gastar tanto de uma vez só. Com manobras ali, ou seja, não por fair play financeiro, não contou tudo de uma vez só. Todas as grandes contratações que o Liverpool fez. Pagou quase 100 milhões no Ekitike, pagou mais de 100 milhões em Wirtz, Isaac. E agora, na hora realmente de montar o time dele, com a cara dele, até porque perdeu 2 jogadores do ataque, o Jota e o Luiz Dias, o Slot não está conseguindo extrair o melhor daquele que era o melhor jogador do Liverpool, o Salah. Então isso também vem pesando muito, né? A má fase do Salah passa pelo mau trabalho do Slot nesse quesito. E o engraçado que, falando do Liverpool, é um time aí que conseguiu se classificar bem, né, na Champions League. Terceiro colocado, atrás do Arsenal e do Bayern de Munique. Foi melhor que Tottenham, melhor que City, melhor que o Chelsea na Champions League. Então, acho que é o que segura um pouco também, né, as pressões aí com o Arne Slot. Mas o Liverpool vem forte. Eu não acho o time do Liverpool
mal, assim. De fato, não deu muita liga nessa primeira temporada de vários jogadores pelo clube, né? Pelo campeonato, pela atmosfera, enfim. Mas como eu sempre falei desde o início dessa temporada, a gente comentando no podcast, quando esse time do Liverpool entrosar, será um grande problema, né? Porque tem jogadores aí de muita qualidade. A torcida do Liverpool tem que apoiar o time para conseguir essa vaga na Champions, né? Tá difícil, tá um pouco mais atrás ainda, né, dos outros candidatos, até o surpreendente Manchester United, né? Tá muito bem, mas o Liverpool tem que lutar, tem que tentar. O time tem para isso, tem que tentar se organizar mais defensivamente, talvez mudar um pouco o estilo de jogo, né? Não dá para atacar muito, né? Se você não tem um entrosamento, põe um time um pouquinho mais fechado e com os jogadores decidindo lá no ataque. Talvez seja o momento de colocar um Salah no banco, que já foi, o Slot fez uma vez aí, deu todo aquele... Se ele não der chilique, né? Então, mas aí o treinador tem que bancar o que ele acredita, né? Se ele acha que o Salah tá mal e o Salah tem que ir pro banco, vai fazer o quê? Banca? Ué, vai morrer abraçado com o Salah se ele não tá bem nessa volta? Ou faz um esquema mais ofensivo, mais defensivo, mais cauteloso para aproveitar o Ekitike que tá numa boa fase fazendo gols. Então vai muito do treinador, mas eu acho que o Liverpool tem que se apegar nisso, de tentar essa vaga para Champions aí de qualquer forma. E talvez fique uma disputa ali entre os gigantes, entre os maiores da Inglaterra por essa quarta vaga no G4, né? O Manchester United também vem fazendo uma campanha muito interessante, e o problema era o Amorim mesmo, né? A entrada do Carrick, o time mudou, jogadores ali que sempre mostraram um futebol mediano, subiram muito de produção e eu acho que essa quarta vaga vai ficar mesmo entre United e Liverpool. O próprio Chelsea também, né? Vem atrapalhando ali, pode que atrapalhe algum desses dois aí. O Chelsea também ganhou a Copa do Mundo de clubes lá e ganhou e foi embora, né? Sumiu. Eles não conseguem manter uma constância na Premier League, não conseguem muitas vezes nem ficar entre os 4 melhores ali, acabam jogando ligas menores, continentais, né, periféricas, como a Liga Europa, que é o segundo escalão, Conference, que é o terceiro, e acabam nunca figurando nos maiores cenários, quase nunca, né, nessa fase mais recente aí. O Maresca ali não conseguiu também, então acho que o Chelsea precisa também melhorar, evoluir o seu futebol. O Chelsea tem esse problema de relacionamento aí, né? Conturbado, né? Elenco, diretoria, era o Maresca, e aí mudou, e o time não tá conseguindo na Premier League ganhar os pontos, mas na Champions League vem muito bem, né? Champions League ganhou do Napoli fora, eliminou o Napoli, conseguiu entrar direto na fase de oitavas, então na Champions League o Chelsea até que tá voando, vamos dizer assim, mas na Premier League tá em busca dessa vaga de Champions, né? Então sempre fica esse debate. E quando for afunilar, né? Como é que vai ser, né? Quem não tem competição, né? O Manchester United vai levar vantagem. Só que o problema do Manchester United é o próprio Manchester United, né? Um time que tá... quando você acha que vai, ele empaca. Então, eu acho que o torcedor do United tem que esperar um pouco mais para se animar, para ficar... Não fala isso pro menino do cabelo, hein? Falta só um, tá chegando falta só um. Deixa o rapaz cortar o cabelo, depois e vai pegar um adversário agora, o jogo que pode ser o do corte do cabelo, vai ser um adversário fraco, então o United realmente tem grandes chances de ganhar, e o nosso amigo do cabelo vai voltar pra CLT, né? Porque acabou o conteúdo dele também depois dessa. Eu acho que nem ele quer cortar o cabelo, viu? Ele quer mais que empate mesmo pra ele conseguir mais conteúdo aí. O que ele fez de publi, tá fazendo de publi aí, tá? De fato foi uma grande sacada e o United contribuiu pra isso, né? Começou com uma zoeira, né? E o cara soube fazer dinheirinho, né? Ganhar as suas libras ali. Com certeza. Assim, seria muito interessante, caso o Manchester United vença o West Ham fora de casa,
que é bem provável, cara. O West Ham tá mal, né, nessa temporada, perdeu aí seu principal jogador, não sei, um dos seus principais jogadores, que era o Paquetá, um dos principais, o Paquetá, e amarga ali a 18ª colocação na zona de rebaixamento. Então, assim, muito provável que o United consiga vencer, até porque, cara, o United venceu aí City, venceu Arsenal, venceu Tottenham, pra perder para um West Ham seria muito cruel, né? E sobre o West Ham, o time que tem o Paquetá como um dos principais jogadores tem que cair pra Championship mesmo, viu? Me desculpe, mas que doideira isso, cara. Mas eu acho que o United vai conseguir sim, mano. Vai conseguir quebrar essa maldição aí do cabelo do amigo lá. Mas pra sonhar com vaga em Champions, voltar a jogar Champions, que, ó, eu vou falar pra vocês, eu não me lembro qual foi a última vez que o United jogou Champions não, viu? Eu acho que foi aquela foi 21-22, né? Que o Cristiano Ronaldo tava. Foi que ele carregou o United nas costas. Isso. E mesmo assim fez uma péssima campanha, né? Foi horrível. Horrível. E um time desse tamanho ficar fora tantos anos da Champions é muito estranho, né? É um time que era acostumado a jogar e a ganhar as coisas, ganhar a Champions. Do nada não joga mais, não figura mais no grande cenário, só fica ali jogando Liga Europa. Agora nem isso conseguiu, né? Acabou lá para depois da 14ª posição. Então acho que e teve a sua chance, né, de ganhar a vaga para Champions, se ganhasse a Liga Europa, mas conseguiu perder pro Tottenham. Então também o United não se ajuda, né? Não vem se ajudando. Nada mais United como tropeçar no West Ham, né? Porque ganha dos mais difíceis, mas eu também tô com o André nessa. Eu acho que vai acabar esse corte de cabelo, vai sair aí. Mas eu vejo como uma vantagem pro United não ter competições pra disputar, né? Claro, o torcedor fica bravo que não vai jogar Champions League, tá todo mundo jogando, mas é a chance do United se concentrar, poupar durante a semana que não tem jogo, né? Diminuir o ritmo dos treinos e tudo, pra não ter nenhum desfalque e conseguir pelo menos essa quarta vaga, né? E esse bolo aí tá interessante, porque o Aston Villa também tá tropeçando muito. Então eu vejo um time que vai cair, talvez não consiga manter essa vaga, e vai ficar entre Liverpool, Chelsea e United, essas duas vagas. Eu acho que o Aston Villa vai acabar indo para uma Conference ou até uma Europa League, mas porque tá tropeçando demais nesses últimos jogos. Só corrigindo o que o André falou, a última temporada do United foi em 2023, 2024, mas o United ficou em quarto lugar naquele grupo, que é um grupo com o Bayern de Munique. O segundo colocado foi o Copenhagen e em terceiro o Galatasaray. Mesmo assim, uma campanha péssima, tenebrosa. A campanha totalmente esquecível, né? Porque, totalmente. Pelo amor de Deus, cara. E cara, aí o Thiago falou aí, né, de fato é cruel para os torcedores assim do United, principalmente por ver seus rivais ali na Champions League, e tirando o United, os outros 5 do formato do grupo aí, Big Six, os 5 estão na fase das oitavas, né? Que é o Arsenal, o Liverpool, o Tottenham, o Chelsea e o Manchester City. Então, só o United que tá fora mesmo, e não só dessa fase, né, das oitavas, como do campeonato. Então é cruel pro torcedor. Mas acho que agora vai, hein? Carrick mostra ser um cara que conseguiu unir o elenco aí, unir e extrair o melhor futebol dos jogadores. Complementando, a gente deu uma boa rodada aí pelos clubes, né, de uma vez, acho isso interessante, mas falar de alguns pontos específicos de alguns clubes. Começando pelo Manchester City, cara, a gente tem que falar da contratação pontual aí, que foi o Guerri, né? O Guerri chega para somar demais com o sistema defensivo do Manchester City, que sofreu com uma lesão dupla aí dos dois titulares, Rúben Dias e o Gvardiol. O Gvardiol provavelmente fique fora dessa temporada, e o Rúben Dias já conseguiu voltar no final do jogo contra o Liverpool, mas ainda em recuperação. Guerri chegou, cara,
para mim, um dos principais jogadores desse clássico, que foi contra o Liverpool. Ele que de fato segurou esse resultado. Guerri, uma belíssima contratação, o Guardiola. Ele que é a assombração do Liverpool, né? Estava presente no título da Community Shield, nos 2 jogos e 2 vitórias do Crystal Palace pela Premier League. Agora ele vestindo a camisa do Manchester City também vence. Ele que vem fazendo uma belíssima temporada e chega para agregar demais o elenco do Manchester City. O City mudou um pouco o padrão de contratações, né? Acaba trazendo jogadores muito mais interessantes assim do que midiáticos. Realmente pega o que tá mais ou menos ou o que tá ruim no elenco e traz uma peça ali para reforçar. Então, muda um pouco o padrão ali do Guardiola, que sempre foi um técnico muito gastão, que agora gasta com mais assertividade. O City só tem a crescer, só tem a evoluir. É mais ou menos o que faz o PSG low profile, né? Traz bons jogadores, todos formam um time, um grande elenco, né? Do que trazer um monte de estrelas ou só gente que tá no hype por mídia mesmo. O Matheus comentou do Guerri, né? Eu achei que a grande contratação foi o Semenyo. Semenyo estava no Bournemouth fazendo seus golzinhos há muito tempo e parece que ninguém queria pagar o que o Bournemouth queria, né? Então o City foi lá, apostou nele e ele já chegou fazendo um monte de gols, né? E isso dá um ânimo a mais pro time. O time tava precisando de uma companhia pro Haaland na frente, né? Alguém que fizesse os gols junto com o Haaland, né? Que antes era só o Haaland que conseguia ser o artilheiro. E a gente já vê mais o Semenyo aparecendo mais, o Cherki aparecendo mais. Então isso dá ao City dá até um descanso pro Haaland, né? Tanto que esses últimos jogos o Haaland não tava fazendo tantos gols e os outros jogadores estavam conseguindo levar o City pra fazer os gols. Então eu gostei muito da contratação do Semenyo. Eu achei ele uma contratação certeira do Manchester City aí, nessa janela. Trouxe jogadores experientes, né, da Premier League. O Semenyo já acostumado a jogar a competição, né? O Guerri também super acostumado. Então eles chegam de fato para agregar, conhecendo da competição, conhecendo dos seus rivais, jogaram aí por clubes menores, mas estavam acostumados a jogar contra o Liverpool, contra o United, contra o Chelsea, e de fato foram contratações muito certeiras, assim, que eu também avalio nessa janela que o Manchester City fez, e com mão do Guardiola, né? Cara, e passando pelos próximos jogos, assim, que a gente consegue avaliar, né, e dar os nossos palpites. São jogos interessantes. O Manchester City terá o Fulham jogando em casa. O Arsenal vai enfrentar o Brentford. E até o Thiago me lembrou, em off, que o jogo do City é primeiro, então caso o City vença, joga pressão totalmente pro Arsenal aí, que vai jogar fora de casa e vai enfrentar um dos artilheiros, que é o Igor Thiago, que vem fazendo uma belíssima temporada pelo Brentford, o brasileiro, e o cara marca gol. O cara gosta de fazer gol. Acho que vai dar uma atrapalhada aí por mais que o Arsenal também seja a melhor defesa do campeonato, mas eu acho que ele vai dar uma causada. O que você acha, Thiago? É um jogo perigoso, né? É um jogo bastante perigoso. Apesar do Arsenal ter uma defesa muito sólida, né? Dificilmente leva gol. Mas o Igor Thiago é um atacante muito perigoso. E o Brentford gosta de jogar no contra-ataque, né? Então, vamos ver se o Arsenal vai dar a bola pro Brentford ou se ele vai tentar propor o jogo, né? Que o Arsenal, por que pareça, ele não faz isso. Ele joga a bola e pressiona muito a saída para tomar a bola rapidamente. Aí depois começa o jogo, mas ele não tem aquele jogo de sair tocando desde lá de trás. Que nem, por exemplo, o Guardiola. Ele gosta muito de pressionar a saída do adversário, tomar a bola na frente, mas vamos ver se vai funcionar isso com o Brentford. O Arsenal tá com problema de criação, tá sem o Odegaard, sem o Saka. Provavelmente os dois não vão jogar esse jogo. Então o Havertz tá fazendo esse meia, mas o Havertz é muito mais um meia de chegada, né, de finalização do que de criação. E o Arsenal tá sem o Merino machucado também. Então tem desfalques aí pro Arsenal. Eu tô achando que o Brentford vai aprontar aí. Acho que pode conseguir um empate pelo menos. E o City provavelmente vai vencer o Fulham, né? Acredito muito nisso. O Brentford tá na 7ª colocação nessa temporada, vem fazendo uma temporada brilhante aí, de fato.
é um jogo pro Arsenal abrir os olhos. E vai ter uma pausa, né? Vai ter um jogo pela FA Cup ainda nas fases iniciais, depois dessa rodada de Premier League, que aí dá para aquela descansada, né? O Arsenal vai enfrentar o Wigan dentro da sua casa, então acho que é um jogo para poupar o elenco, para tentar recuperar as energias para a sequência depois da Premier League. O City vai enfrentar na FA Cup em casa também o Salford. Ou seja, são jogos, na teoria, fáceis, né, para esses elencos que estão aí disputando ponto a ponto do título. Então pode ser que os times entrem com jogadores reservas, poupem aí, porque a sequência da Premier League de fato vai ser complicada. E entra num ponto daquilo que eu tinha falado nos episódios anteriores. Resumindo, né, Matheus? Vai todo mundo com o time reserva. Vai todo mundo com o time reserva. FA Cup nessa fase. Vai correr o risco de ser eliminado? Vai. Provavelmente não vai acontecer? Não. Mas tem que correr, porque a temporada é muito longa. É muito longa e, cara, por mais simples que sejam as competições, o Arsenal e o City, que já estão disputando aí a Premier League, né, estão classificados para as oitavas da Champions, e os dois ainda vão se enfrentar na Carabao Cup. Ou seja, é uma competição, acho que eu vou colocar entre a escala aí das mais importantes da temporada em último colocado, é que menos importante, é menos relevante, mas é um clássico, né? O City e o Arsenal que vão disputar título, vai valer o primeiro título da temporada. Então, assim, os times vão precisar estar descansados, vão precisar estar focados por todas as rodadas, por todos os jogos. Final, então, ninguém quer perder, né? Não, ninguém Chegou na final e título. Parecendo Paulistão aqui, ninguém quer, mas quando ganha, é maravilha, né? Quando perde, tá poupando, né? É engraçado isso. Não, e como vai ter uma rodada de FA Cup simples aí, o time com certeza vai com reserva. Afinal, as Copas lá na Inglaterra, elas são realmente campeonatos de menor expressão. Tem que focar no que é grande mesmo, né? E já que City, Arsenal estão vivos nas melhores competições, então tem que focar no que é grande mesmo. Pois teve o jogo aí, o City e Newcastle, pela Carabao Cup. Cara, o que tinha de lugar vazio no estádio é surreal, assim. De fato, a própria torcida ali, eu acredito que seja um ingresso até mais barato, né, de você acompanhar um jogo, mas a torcida não vai. O do Arsenal e Chelsea também tinha alguns lugares vazios, e sendo um clássico, um Big Six, um clássico de Londres, você ainda acompanhava alguns espaços vazios no estádio, então de fato já é nitidamente a competição que eles menos estão interessados. Mas chegou na final, o jogo é no Wembley, então de fato ninguém quer perder. Chegamos na final, ninguém quer perder. Bom, tem muita coisa ainda para acontecer nessa Premier League, nessa temporada. 13 rodadas de Premier League, acontece muita coisa. 13 rodadas são 39 pontos a serem disputados até o final da temporada. A diferença, né, é de 6 entre o líder e o segundo colocado. Ou seja, meus amigos, teremos um campeonato até o final da temporada, sem dúvidas. E nós estaremos aqui para comentar disso tudo. Agradeço muito aos ouvintes por estarem nos acompanhando até o final. Agradeço muito aos integrantes do grupo que compartilharam dessas opiniões, suas análises. Sigam as nossas redes sociais no Instagram e no TikTok, @viradadejogo_PDC. Lá a gente comenta não só de futebol inglês, mas do mundo do futebol. A gente fala bastante também dos campeonatos regionais e do Campeonato Brasileiro também, que a gente acompanha de perto. E é isso. Um forte abraço, até a próxima e falou!